algumas citações muito bem elaboradas do ponto de vista teológico, de Santo Epifânio, por exemplo. Ela mesma, ou seja, Nossa Senhora, refere-se a Nossa Senhora sempre como sendo a Virgem, né? E o cuidado de Santo Epifânio, porque nessa época existia ainda, como eu falei, uma heresia da consubstancialidade da Trindade. Então Santo Epifânio ele tem dois grandes cuidados: de mostrar que Maria é mãe de Deus, mas que Maria, por conta disto, não é deusa. Então, de novo, uma acusação de mariolatria por parte dos católicos. Nós já temos no século III da era cristã bispos proeminentes do clero mais importante à época, do ponto de vista teológico, que era em Constantinopla. Nós já temos bispos que escrevem com esse cuidado de separar muito bem as coisas, né? De lembrar que existe uma gradação, uma diferenciação nos cultos, que existe latria, que existe dulia, que existe hiperdulia. Tudo isso é linguagem teológica no século III, né? E Santo Epifânio toma esse cuidado de lembrar que a Virgem, Nossa Senhora, era a primeira a adorar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz ele, ela mesma, aquele Nosso Senhor adorava, aquele que nasceu de sua carne, depois de ter descido do céu e partindo para o seio do Pai. Então, já no século III existe uma clara diferenciação entre o dogma da Theotokos e o combate a uma mariolatria que poderia vir a se desenvolver já nos primeiros séculos da história da Igreja, né? Não à toa que Santo Epifânio ele utiliza uma figura teológica que vai ser muito explorada na época medieval, né? Os medievais, a gente sabe, a arte gótica principalmente priorizava muito o vitral, né? O vitral gótico é uma representação de Nossa Senhora, né? O vitral em todas as cores, mas que sem a luz não é capaz de nenhum esplendor. Então Nossa Senhora, todas as graças, mas sem Nosso Senhor Jesus Cristo, o sol de onde emana todas as graças é incapaz de irradiar as suas graças pelo mundo. Então essa alegoria muito utilizada, muito explorada na rosácea gótica medieval, ela já está presente no século III na pena de Santo Epifânio, né? Ele que diz: Maria, a Virgem Santa, é verdadeiramente grande diante de Deus e dos homens, pois como não vamos proclamar a sua grandeza, que conteve dentro dela aquele cujo incontrolável, né? Aquele que nem os céus são capazes de deter, Nossa Senhora no seu ventre ditoso pôde conter o próprio Deus feito homem, né? E prossegue Santo Epifânio: aquele que honra Nosso Senhor também homenageia este vaso sagrado, a Virgem, e quem desonra o vaso sagrado também desonra a Virgem e seu mestre. A própria Maria é essa Virgem Santa, este cálice sagrado, né? Então todas essas passagens do Panarion de Santo Epifânio são utilizadas no concílio de Éfeso, quase 200 anos depois, para precisamente proclamar o primeiro dogma, o dogma Maria, Mãe de Deus. Então aqui este é o primeiro exemplo de como que o combate às heresias, para o combate das heresias, a Igreja sempre remete à patrística e então, a partir da patrística, proclama uma verdade de fé, um ensinamento de fé de forma vinculativa e de forma solene, e é isto que nós chamamos de dogma.
É curioso perceber que os dois primeiros dogmas marianos, tanto Maria, a maternidade divina, quanto a virgindade perpétua, são promulgados por concílios, enquanto que os dois últimos promulgados exatamente pelo Papa, não convocando concílio. Então, os dois últimos dogmas já sobre a égide do Concílio Vaticano I, portanto, após a promulgação do dogma da infalibilidade papal. É curioso perceber isso, que o dogma da infalibilidade papal, por exemplo, é um dogma extremamente recente na história da Igreja, porque nesta época que nós estamos nos referindo aqui agora, bastava a máxima do Roma Locuta, causa finita est. Então, com o surgimento de novas heresias, dentre elas, como nós iremos ver, o liberalismo, existe a necessidade da Igreja retomar um ensinamento que sempre esteve na tradição católica, que é o dogma da infalibilidade. Então, a infalibilidade papal só é promulgada no Concílio Vaticano I, já na era moderna da cristandade, e não nos primeiros séculos, como haveria-se de se esperar que fosse necessário, que o Papa, naquela época de uma possível colegialidade, naquela época de um possível surgimento de uma doutrina da primus inter pares, como é muito caro aos ortodoxos, fosse conveniente à Igreja promulgar naquele momento o dogma da infalibilidade. Mas isso não acontece. Isso só acontece em resposta ao liberalismo e ao protestantismo, que surgem já recentemente na história da Igreja. Então, com isso a Igreja combate um pouco essas heresias que surgem nesses 3 primeiros séculos da história da Igreja. A partir daí surge então mais um elemento dentro do clero, pelagianismo, que então introduz o pelagianismo na Igreja, e a Igreja começa então a combater esta heresia. No combate a essa heresia, nós temos o grande Santo Agostinho, grande combatedor a Pelágio e aos padres pelagianos, não foram poucos. Mas a doutrina que Santo Agostinho desenvolve vai até próximo à sua morte. Agostinho morre antes do início do concílio de Éfeso. Antes de 431, Agostinho morre em 430, um ano, portanto, antes. Então, a doutrina pelagiana continua, a doutrina de Nestório persiste em algumas regiões, em algumas partes, e então o dogma da virgindade perpétua de Maria é então promulgado. É um dogma curioso se a gente pensar, porque bastaria a um bom católico, assim como bastaria a um bom católico as Sagradas Escrituras para as duas primeiras matérias de fé. Então, o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas é o suficiente para as 2 primeiras heresias, É a própria Santa Isabel, e diz: como posso merecer que a mãe de do meu Senhor, venha me visitar. Então, o proto-evangelho, já em Gênesis 3,15, passando pelos relatos de Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, será grande dentre os homens, passando pelo primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, chegando até a narrativa de Apocalipse no capítulo 12, que todos nós conhecemos, a mulher vestida de sol. Então, bastaria o relato das Sagradas Escrituras para que esse ensinamento de fé fosse o suficiente. Mas convém lembrar que até o século IV da era cristã, nós ainda não tínhamos a definição precisa e universal do cânon das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia surge na Igreja, para a Igreja e a partir da Igreja, e não o contrário disso.
Então, isto justifica um pouco a necessidade dos concílios que trabalhavam pelo estabelecimento do cânon das Sagradas Escrituras, definirem matérias de fé que hoje, com o cânon das Sagradas Escrituras, a gente consegue resolver de maneira muito clara, muito precisa, né? E sem muita discussão, né? Então, não aceitar a maternidade divina de Nossa Senhora e não aceitar a virgindade perpétua de Nossa Senhora é simplesmente não aceitar as Sagradas Escrituras, né? Então, sola Escritura pero no mucho, né? Porque esses dois dogmas da divindade, da maternidade divina e da virgindade perpétua de Nossa Senhora, aí não é sola Escritura, aí a gente faz vistas grossas. Então, isso justifica um pouco a necessidade dos concílios, e não do Papa, à época, de ratificarem esses dois dogmas iniciais. Então, é importante porque a grande importância, portanto, da definição do dogma da virgindade perpétua é exato e precisamente combater as heresias que se colocavam à época, como, por exemplo, a heresia que ainda era premente no meio católico, que era a heresia judaizante, que levou, né, se a gente recordar do relato dos Atos dos Apóstolos, foi o que levou à convocação do Concílio de Jerusalém. Então, o Concílio de Jerusalém, convocado por conta de um pequeno entreveiro entre dois apóstolos, né? E briga na igreja não é de hoje que acontece. Então, Tiago Maior, São Paulo apóstolo e São Pedro, né? Então, se a gente lembrar, recapitulando a história do proto-concílio de Jerusalém, São Paulo pregando aos gentios, Pedro pregando aos judeus. São Paulo, portanto, não via a necessidade da circuncisão para os novos cristãos, porque isso era uma prática judaica. São Pedro, que partia de um meio de evangelização dos judeus, achava que era necessário, e São Tiago não sabia o que fazer. E aí, como ele não sabia o que fazer, foi convocado o concílio de Jerusalém. Muito interessante ver o relato dos Atos dos Apóstolos desse concílio de Jerusalém, que ainda não teve a oportunidade de ler, porque na época São Tiago, ele pende para o lado de São Paulo. Ele vai com São Paulo de achar que não é necessário a circuncisão. Só que aí ele bate de frente com São Pedro. E aí o que é que São Tiago, apóstolo, faz? Escreve uma carta, isso está em Atos dos Apóstolos, escreve uma carta se desculpando por ter enfrentado, né, por ter discordado da opinião que era a opinião de São Pedro. Então, desde o relato de Atos dos Apóstolos, desde o primeiro concílio, proto-concílio de Jerusalém, está muito claro a primazia de Pedro, a primazia do sucessor de Pedro, do pontífice romano, portanto, sobre a igreja, sobre os demais sucessores dos apóstolos. Então, já naquela época existia a heresia judaizante, que continua a persistir na igreja, ou seja, Nosso Senhor seria um mero profeta, Nosso Senhor seria apenas um rabi, um mestre, e, portanto, Nosso Senhor não seria aquele ao qual a profecia de Isaías e o relato e o proto-evangelho do próprio Gênesis, no capítulo 3, se referia, né? Porque nem Maria Santíssima teria tido unicamente Nosso Senhor como filho, e aqui a gente lembra a discussão que existe do hebraico massorético da época, né? Nos relatos colocam Jesus e seus irmãos, né? E isso está muito bem estabelecido já na época do Concílio de Éfeso, que a linguagem do hebraico massorético era uma linguagem clânica, né? O irmão se referia ao clã, ou seja, aos familiares, não o irmão em estricto senso.
Mas a heresia judaizante colocava então, enfrentava a profecia que colocava Nosso Senhor como aquele que seria o nascido da Virgem, e portanto não seria Nosso Senhor o Messias, não seria Nosso Senhor o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então, tanto a heresia judaizante quanto a heresias que negavam a divindade da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo persistem após o concílio de Éfeso, mesmo após a resolução do Theotokos por parte do terceiro concílio. Então, em Latrão, em 694, já portanto no século VII da era cristã, existe a segunda grande definição dogmática a respeito de Nossa Senhora, a virgindade perpétua. E aí serve muito os escritos de dois grandes santos, de novo eles, São Gregório de Nazianzo e Santo Agostinho, que tinham sido contemporâneos ao primeiro grande concílio mariológico, que foi o concílio de Éfeso. Aqui nós já estamos quase 300 anos depois do concílio de Éfeso, o concílio que primeiro promulgou o dogma mariano. Então, tanto nos sermões de Santo Agostinho, nos sermones de Santo Agostinho, quanto nas pregações de São Gregório de Nazianzo, e é farto os relatos na patrística referindo-se a Nossa Senhora como aquela que era a Virgem antes, durante e depois do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isto convém e nem poderia ser diferente na pessoa da Virgem, na pessoa da Virgem Maria. Nossa Senhora é aquela que é cheia de graça, aquela que tem todas as graças, né? Da tradição oriental, aquela que é Panagaia, a cheia das graças, a cheia das virtudes. Então, em Maria Santíssima residem todas as virtudes possíveis que poderiam existir em uma mulher. Portanto, em Maria, e só em Maria, residem de maneira plena, de maneira perfeita, a virgindade e a maternidade. As duas grandes virtudes só poderiam existir naquela que tem todas as virtudes. As duas grandes graças só poderiam coexistir naquela que é a cheia de graça. Então, Nossa Senhora é aquela que, sendo mãe, tem a graça da virgindade, e tendo a graça da virgindade, tem também a graça da maternidade. Isso só seria possível em Nossa Senhora, e é exatamente isto que a Igreja ratifica e promulga no segundo dogma mariano no concílio de Latrão, a virgindade perpétua, a partir dos escritos de Santo Agostinho, né? Nos sermões está lá escrito a citação, que inclusive se encontra deturpada em muito site protestante por aí, que Santo Agostinho diz, né? A virgem que concebe, a virgem que dá à luz, a virgem grávida, a virgem que traz o feto, a virgem perpétua, né? Isso já escrito no século IV, portanto, por Santo Agostinho de Hipona, e ratificado por São Gregório de Nazianzo, que de novo retoma a analogia de Santo Epifânio, né? A analogia do vitral gótico, né? Que na verdade o vitral gótico que retoma a analogia da patrística, mas diz São Gregório: o olho torna-se puro quando está unido com a luz do sol, e recebe a força de seu vigor e clareza de seu esplendor. Torna-se radiante com o seu ardor, adornado com a sua beleza e clareza. Em Maria, como em um olho, a luz fez uma habitação, e seu espírito purificado refiou os seus pensamentos, santificou a sua mente e transfigurou a sua virgindade. Então,
Já no século III, já na doutrina de São Gregório de Nazianzo, muito claro aquilo que servirá para o dogma da Imaculada Conceição promulgado por Pio IX, que é a diferença de preservação, né, a posteriori da previsão, né? Nossa Senhora é preservada do pecado original pela previsão da graça redentora de seu Filho na cruz. Então, isso já está de certa maneira escrito por São Gregório, ao ele afirmar que pelos méritos de Cristo, pela precessão de Cristo, os méritos que Cristo iria conseguir, as graças que Cristo iria oferecer e transmitir para a humanidade no seu sacrifício redentor, refletem nas graças de Maria Santíssima. E pelos méritos de Cristo é possível a acumulação das graças em Maria Santíssima. Daí porque Nossa Senhora é aquela cheia de graça, é a Pana Agaia, aquela que consegue acumular em si todas as graças, o que humanamente seria impossível, mas previstos já em Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, o segundo grande dogma promulgado a respeito de Nossa Senhora combate duas grandes heresias. Primeira, a heresia judaizante, e a terceira grande heresia, talvez, surgida, o pelagianismo, né? Proposta por Pelágio. Pelágio, ao comparar Nossa Senhora, coloca Nossa Senhora no mesmo rol daqueles grandes nomes, dos grandes personagens do Antigo Testamento, né? Então, Pelágio olha, por exemplo, para grandes nomes como Abraão, como Jó, do Antigo Testamento, né? Elizabeth, mulher, portanto, no Antigo Testamento, como pessoas de grande virtude, pessoas de uma grande elevação moral e de graça, que não necessariamente precisaram acumular em si todas as graças. Portanto, diz Pelágio, como os antigos nomes do Antigo Testamento eram pessoas notáveis e, apesar de serem notáveis, não acumulavam em si todas as graças, Nossa Senhora, Maria Santíssima, no Novo Testamento seria um exemplo de uma grande mulher, de uma notável mulher, mas que não necessariamente traria em si todas as graças. Portanto, seria possível que, após a grande graça da maternidade divina, Nossa Senhora abrisse mão da grande graça da virgindade perpétua. Essa é uma consequência do pelagianismo. O pelagianismo, em linhas gerais, a heresia que coloca que é possível aos fiéis atingirem a virtude e atingirem, portanto, a virtude e atingirem a salvação, prescindindo da graça. Não seria necessário a graça santificante na cabeça de Pelágio e só na cabeça de Pelágio, que, abrindo mão da graça santificante, os fiéis, pelos seus próprios méritos, pela sua própria história de vida, seriam capazes de atingir as virtudes e atingir as graças. Então, as virtudes de Maria seriam oriundas da pessoa biográfica de Maria e não das graças cumulativas de Maria. Então, isso já era combatido na época de Pelágio, tanto por Santo Agostinho quanto por São Gregório de Nazianzo, como a gente conseguiu observar nesses pequenos extratos, né? O São Gregório deixa muito claro que as graças da virgindade perpétua de Nossa Senhora derivam diretamente da luz, a alegoria Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, derivam necessariamente das graças obtidas por Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, de modo especialíssimo a Maria Santíssima, mas a todos aqueles que creem, que aderem a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O sangue que é derramado, portanto, por muitos. Cadê Felipe Mateus? Felipe Mateus, que gosta de lembrar que o pároco dele
fazia questão de lembrar isso na missa, o sangue que é derramado por muitos e não por todos, né? Porque admitir que a graça santificante de nosso Senhor Jesus Cristo é então para todos e por todos, significa que até aqueles que não aderem, portanto, à graça, participam e comungam destas mesmas graças, né? E assim, portanto, até Lúcifer estaria nas graças santificantes de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nem Lúcifer estaria no inferno. Veja só, e mesmo assim a atual tradução do missal romano coloca lá, né, por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mas agora, se Deus quiser, com moto próprio, né, que agora as conferências episcopais vão poder alterar a tradução, com certeza vai ficar melhor a tradução do nosso missal romano aqui no Brasil. Só existe no Brasil. Eu tive a curiosidade de checar todos os outros países lusófonos, todos estão lá por todos. Aí aqui, Jabuticaba Teológica Brasileira, por muitos, no missal. Enfim, então, a heresia de Pelágio era exata e precisamente essa: abrir a mão da graça, só pelas virtudes a gente consegue chegar à salvação. Então isso teria acontecido com Maria Santíssima, por exemplo. Pelágio dá os exemplos do Antigo Testamento, dá exemplos do Novo Testamento, Maria Santíssima. Então essa heresia é combatida e então promulgado o segundo grande dogma, o dogma, portanto, da virgindade perpétua de Maria Santíssima. Vejam, portanto, que não é um tema menor dentro da teologia mariana, dentro da mariologia, né? Não é um tema menor a questão da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Negar a virgindade perpétua de Nossa Senhora possui consequências teológicas gravíssimas, como a gente pode discutir brevemente aqui, tanto descambando para a heresia pelagiana, abrindo-se mão da graça, portanto, a graça divina, portanto, tanto descambando para a heresia judaizante, colocando Nosso Senhor como mero profeta e não como o Verbo divino encarnado em Maria Santíssima. Então esses dois primeiros dogmas, os dogmas marianos conciliares, portanto, porque promulgados por concílios, fecham a primeira grande etapa dos dogmas marianos, e então passamos para a era moderna, que está mais próxima, né, de nós. Comemoramos há pouco tempo os 150 anos do dogma da Imaculada Conceição, e o dogma promulgado por Pio XII, ainda mais recente, 1950. Né? Bem, então aqui chegamos ao grande divisor de águas dentro da teologia mariana, que é o século XI, por conta do cisma do Ocidente. Então, se até agora existia uma grande influência dos padres orientais, principalmente do clero de Constantinopla, agora realmente a influência é romana. Então, tanto o dogma da Imaculada Conceição quanto o dogma da Assunção são promulgados já com grande influência de teólogos da Igreja Romana, do clero romano, e não mais com tanta influência assim do clero oriental. Mas é claro, inclusive nas duas bulas, e aqui a gente começa a falar de bulas, né, porque até agora, como as definições eram conciliares, eram documentos do concílio. Então, tanto Éfeso quanto Latrão, existem as atas de Éfeso e as atas de Latrão que promulgam os anátemas, então, a quem não adere às doutrinas marianas colocadas lá nos dois concílios. Enquanto que aqui agora a gente tem as bulas papais, né? A bula de Pio IX e a bula do Venerável Pio XII. Então, o dogma da Imaculada Conceição, promulgado por Pio IX, é um dogma importantíssimo na história da Igreja, exatamente porque é o primeiro grande dogma mariano a posteriori da heresia e da reforma protestante. Então, os ecos do dogma da Imaculada Conceição são exatamente
os ecos do Concílio Lateranense, Concílio Latrão IV, o quarto Concílio de Latrão, convocado pelo Papa Paulo III, que visava exatamente combater as heresias protestantes, dentre elas as heresias que afrontavam a Mariologia católica. Então, apesar disto ter sido ratificado como ata do Concílio de Latrão, o Papa Pio IX evoca o ensinamento do quarto Concílio Lateranense na bula de promulgação do dogma da Imaculada Conceição. Então aqui nós temos um combate direto, portanto, à heresia protestante, mas uma heresia que vem a reboque no protestantismo, por isso que eu me detive um pouco nela, é exatamente o pelagianismo. O que é que Pelágio dizia? E aí de novo, aí protestante enche a boca no século XVI para achar que pensou uma novidade. Pelo menos um bispo do século IV já teve a brilhante e burríssima ideia, e a igreja já enfrentou isso no próprio século VII. Mas o que é que dizia Pelágio? Pelágio dizia, olha, do mesmo jeito que no Antigo Testamento nós temos figuras notáveis pelas suas próprias virtudes, que não precisaram da graça naquele momento para alcançar aquelas virtudes, nós temos no Novo Testamento pessoas notáveis que alcançaram as suas virtudes pelos seus próprios méritos, a partir de sua própria biografia, e parou por aí, Então, Abraão é uma pessoa notável, Maria é uma pessoa notável, Pelágio dizia isso, mas se a gente tirar Pelágio e botar Lutero, a conversa é a mesma, Então o protestantismo bebe nas fontes do pelagianismo. Não é à toa que é exato e precisamente as atas do Concílio Lateranense que são utilizadas por Pio IX na promulgação do dogma da Imaculada Conceição. Então, o dogma da Imaculada Conceição, como nós sabemos, é a definição dogmática. Está aqui o texto da bula. Nós declaramos, decretamos e definimos. Era tão bom quando os papas falavam de maneira objetiva, Antigamente não. Quem sou eu para julgar? Não, declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio do Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original. No primeiro instante de sua conceição, foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. A parte disso, anátema sit. Antigamente essa era a linguagem dos romanos pontífices. As grandes importâncias desse dogma, uma nós já vimos, o combate, portanto, ao protestantismo, que bebe nas fontes do pelagianismo. Então, por isso que eu costumo dizer que são velhos inimigos com novas roupagens, Então, o protestantismo nada mais é do que um pelagianismo medieval, um pelagianismo do século XVI, Enquanto que o pelagianismo era do século IV, o protestantismo é um pelagianismo do século XVI. E isto é combatido no dogma, portanto, da Imaculada Conceição. Há aqui uma questão importante, um pouco longa, aí o tempo aqui já está se esgotando, mas existe uma questão importantíssima, porque o dogma da Imaculada Conceição define de maneira clara aquilo que também era atacado por Pelágio, que as ações de nosso Senhor Jesus Cristo, elas devem, isso sempre foi doutrina católica, desde a patrística, que as ações de Cristo são ações teândricas. O que é que isso significa? Porque a grande dificuldade colocada por Lutero e pelos protestantes, ao negar, por exemplo, que Nossa Senhora tenha sido preservada de toda mancha do pecado, ensina Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, tanto o pecado
original, e a partir da preservação do pecado original, Nossa Senhora, portanto, não tem as consequências do pecado original. Por isso, a diferença de preservação e previsão colocada por Santo Tomás. Nós, cada um aqui, nós somos, a partir do batismo, remidos do pecado original. Contudo, nascido no pecado original, remanesce as consequências do pecado original, quais sejam as concupiscências: concupiscência do olhar, concupiscência da carne, soberba de vida. Isto não ocorre em Maria Santíssima, porque em Maria Santíssima existe uma previsão do pecado original, então ela é preservada previamente, portanto não tem as consequências do pecado original, não tem, portanto, as concupiscências. Não tendo as concupiscências, não tem a inclinação para pecar. Não tendo a inclinação para pecar, Maria também é preservada dos pecados atuais, que não é o nosso caso, por isso que a gente se confessa. Então, no batismo, pecado original, a pena do pecado original é retirada, mas a gente continua pecando porque existe a concupiscência, existe a inclinação para o pecado, e aí isso nós chamamos de pecados atuais. O pecado que a gente confessa hoje culpado não é o pecado original, mas é o pecado atual. Maria Santíssima não tem nem o original e nem o pecado atual, porque é preservada também das concupiscências. Então, preservada da mancha de todo e qualquer pecado. Isso é o que é dito no dogma da Imaculada Conceição, de novo combatendo as heresias de seu tempo. E por fim, 1950, Pio XII, Maria assunta de corpo e alma aos céus, como a gente reza nos mistérios gloriosos, contempla nos mistérios gloriosos. Qual a grande heresia que surge? Nesta época nós estamos em pleno apogeu do liberalismo, Agora chegamos à nossa era, Então, liberalismo, materialismo, Materialismo histórico não precisa dizer, Apogeu do marxismo, que 1950, se a gente lembra o que é que acontece 13 anos depois, Que número maravilhoso, 13 anos depois de 1950, 1963, convocação do Concílio Vaticano II. Então, a Igreja passava por um ataque de liberalismo, de materialismo, que, resumindo, a imanentização da teologia, Então, o rei não é mais céu, não é mais salvação, não é mais comunhão na glória divina, é o reino de Deus, o reino de Deus já e ainda não entre nós, Então vejam, uma teologia que era metafísica, que apontava para além da matéria, para além da história, a bem-aventurança eterna com Deus no céu, agora é o reino de Deus. Agora é aqui, nós construímos o reino de Deus. Então, materialismo é imanentização. O que é que Pio XII combate? Exatamente isso. Não tem materialismo coisíssima nenhuma, não tem imanentização coisíssima nenhuma. A história não acaba aqui, a história prossegue, a história é rumo ao céu. E é exatamente isso que é promulgado por Pio XII. Nossa Senhora, no término, como nós conhecemos o texto, no término de sua peregrinação terrestre, foi levada aos céus de corpo e alma. Os orientais, Dormitio Mariae, nós ocidentais, o trânsito de Nossa Senhora aos céus. Então, resumindo, o dogma de Pio XII, que é mais contemporâneo a nós todos, é exatamente esse combate ao materialismo que já começa ali a confundir a teologia já no início do século XX, e é por isso que eu trouxe o livro, uma das bibliografias, o livro de Ratzinger, porque isso está muito claro no Jesus de Nazaré, quando Ratzinger mostra nos capítulos introdutórios do livro como que essa teologia liberal, de Bultmann e companhia limitada, reinterpretava a teologia católica, os milagres, a história que a gente conhece muito bem, que não houve milagre de multiplicação de pão, houve na verdade o milagre da partilha. Tudo isso é teologia liberal que começa a ser colocada na igreja a partir de Bultmann. Então,
essa tendência de rever tudo aquilo que era milagre, tudo aquilo que era metafísico, que inicia-se na teologia liberal, é combatida, portanto, com o quarto dogma, o dogma, portanto, da Assunção de Nossa Senhora aos céus. E com isso, faltando menos de 5 minutos, como meu querido amigo ali me mostra, eu encerro essas palavras deixando um verso escrito no século XIII, por um grande fiel católico, e uma alegria e orgulho, no bom sentido que nós católicos podemos ter, que a gente está em muito boa companhia, né? Nós temos grandes nomes que, com os seus erros pessoais, como todos nós, mas também com as suas virtudes pessoais, trilharam este caminho, trilharam o caminho da Igreja Católica, a Igreja militante, rumo à Igreja triunfante, né? Nós hoje somos nós a trilhar este caminho, seguindo os passos destes que nos precederam, como por exemplo o grande Dante Alighieri, que na Divina Comédia escreve versos belíssimos a respeito de Nossa Senhora, com os quais eu encerro. Diz Dante: Virgem Mãe, filha de teu filho, humilde e mais elevada que toda, objetivo fixo da eterna sabedoria. Em ti, misericórdia, em ti, piedade, em ti, magnificência, em ti se reúne tudo quanto na criatura há de bondade. Muito obrigado, salve Maria.